Fazer a primeira viagem internacional pode ser uma das experiências mais marcantes da vida. Mas, para muitas pessoas, esse sonho vem acompanhado de dúvidas. Será que eu vou conseguir me orientar no aeroporto? Como vou lidar com uma conexão internacional? E se eu tiver dificuldade com o idioma? E se acontecer algum imprevisto, eu preciso ter alguém conhecido viajando comigo? Essas preocupações são muito comuns, principalmente para quem nunca saiu do Brasil ou não se sente confortável em organizar sozinho todos os detalhes de uma viagem internacional. E é justamente por isso que muitas pessoas escolhem fazer a primeira viagem internacional em grupo. Mas existe um ponto importante que precisa ser esclarecido desde o começo. Nem todas as viagens em grupo são iguais. Cada agência trabalha de uma forma. Cada roteiro possui uma estrutura. E cada grupo recebe um tipo diferente de acompanhamento. Por isso, nós não podemos falar em nome de todas as viagens em grupo. Podemos falar apenas sobre a maneira como organizamos e acompanhamos os grupos da Flyworld Indaiatuba. Em nossas viagens, o trabalho não começa no dia do embarque. Muito antes de o grupo chegar ao aeroporto, existe uma preparação. Os viajantes recebem informações sobre o destino, documentação, bagagem, moeda, roupas adequadas, funcionamento do roteiro e outros detalhes importantes para a viagem. Nosso objetivo é que a pessoa não chegue ao aeroporto sem saber o que vai acontecer. Ela precisa entender o roteiro que escolheu, conhecer os principais serviços incluídos e saber como será o funcionamento daquela experiência. Também fazemos questão de explicar que uma viagem em grupo possui horários, deslocamentos e compromissos coletivos. O ônibus precisa sair no horário. As visitas possuem uma programação e cada participante precisa compreender que suas escolhas também interferem na experiência das outras pessoas. Essa transparência faz parte do nosso método. Não queremos apenas vender uma viagem. Queremos que cada viajante entenda onde está entrando e avalie se aquele roteiro realmente combina com o seu perfil. Outro diferencial importante dos nossos grupos é o acompanhamento de um guia desde o Brasil. Nós nos encontramos no Aeroporto Internacional de Guarulhos e o grupo inicia a viagem junto. Esse guia, que também pode ser chamado de Tour Leader, acompanha os viajantes desde a saída do Brasil até o retorno. Para quem está fazendo a primeira viagem internacional, isso pode trazer uma tranquilidade muito grande. A pessoa não precisa enfrentar sozinha todas as etapas do aeroporto, as conexões, os procedimentos de embarque e a chegada a um país desconhecido. Durante a viagem, também existe uma referência para orientar o grupo nos deslocamentos, nos check-ins dos hotéis e no funcionamento do roteiro. Isso não significa que nunca acontecerão imprevistos. Nenhuma agência pode prometer que um voo não vai atrasar, que uma mala nunca será extraviada ou que o clima não poderá alterar uma atividade. Essas situações fazem parte das viagens e podem acontecer com qualquer pessoa. A diferença é que em nossos grupos, o viajante não precisa enfrentar tudo sozinho. Existe uma equipe acompanhando, orientando e buscando as soluções possíveis dentro de cada situação. Outra característica das nossas viagens é o cuidado com a construção dos roteiros. Procuramos trabalhar com uma programação organizada, transportes planejados, hotéis bem localizados sempre que o roteiro permite e um ritmo que faça sentido para o grupo. Isso não quer dizer que todos os dias sejam leves ou que não exista esforço físico. Alguns destinos exigem caminhadas, escadas, ruas de pedra e deslocamentos mais longos. Por isso, antes da contratação é importante conhecer o roteiro, entender o nível de atividade e avaliar com sinceridade se a viagem combina com sua condição física e sua autonomia. Nosso público é formado em grande parte por viajantes com mais de 50, 60 e até 70 anos. Mas isso não significa que exista uma idade obrigatória para participar. Também recebemos pessoas mais jovens. O que realmente importa é ter disposição para acompanhar a programação, autonomia com a própria bagagem e respeito pelo funcionamento do grupo. E existe outro aspecto muito especial nas nossas viagens: as relações que surgem durante o caminho. Muitas pessoas chegam sem conhecer ninguém. Algumas estão fazendo a primeira viagem internacional. Outras já viajaram bastante, mas não encontraram um amigo, companheiro ou familiar disponível para embarcar naquela data. Dentro dos nossos grupos,
Essas pessoas têm a oportunidade de compartilhar experiências, conversar, fazer refeições juntas e criar novas amizades. Foi dessa convivência que nasceu uma palavra muito presente na nossa história: Flaimilha. Nós usamos esse nome porque muitos viajantes não participam apenas de uma viagem. Eles voltam para outros grupos, reencontram pessoas que conheceram em roteiros anteriores e passam a fazer parte de uma comunidade que cresce a cada embarque. Mas é importante falar sobre isso com honestidade. Entrar em um grupo não significa que todas as pessoas se tornarão melhores amigas. Cada participante tem seu jeito, sua personalidade e sua expectativa. O que nós buscamos é criar um ambiente respeitoso, acolhedor e organizado, no qual as pessoas possam conviver bem e aproveitar a experiência. Também existe uma alternativa importante para quem está viajando sozinho e não deseja necessariamente pagar por uma acomodação individual. Em alguns dos nossos grupos, trabalhamos com a possibilidade de suíte a compartilhar. Isso significa que duas pessoas do mesmo sexo, que chegaram sem companhia para dividir o quarto, podem manifestar interesse em compartilhar a acomodação. Esse processo precisa ser conduzido com responsabilidade. Não se trata simplesmente de colocar duas pessoas desconhecidas no mesmo quarto, sem qualquer cuidado. Nós conversamos, explicamos como funciona e procuramos aproximar viajantes que tenham expectativas minimamente compatíveis. Ainda assim, não existe garantia de afinidade total. Compartilhar uma suíte exige respeito, organização, bom senso e disposição para conviver com os hábitos de outra pessoa. Também depende da existência de outra viajante interessada e da disponibilidade dentro daquele grupo. Para muitas pessoas, essa opção torna a viagem possível. E em vários casos, uma companheira de quarto que era desconhecida no começo da viagem acaba se tornando uma grande amiga. Mas quem prefere mais privacidade também pode contratar uma acomodação individual, quando houver disponibilidade. Outro ponto importante é que uma viagem em grupo não significa ficar acompanhado o tempo inteiro. Nossos roteiros podem incluir períodos livres. Esses momentos permitem que o viajante descanse, faça compras, visite algum lugar de interesse pessoal ou simplesmente aproveite a cidade no próprio ritmo. A diferença é que ele recebe orientações. Pode saber quais regiões são mais adequadas, como se deslocar, o que precisa observar e qual é o horário de reencontro do grupo. Esse equilíbrio entre programação e tempo livre costuma ser muito importante. O viajante tem a estrutura do grupo, mas também encontra alguns momentos para fazer suas próprias escolhas. Viajar em grupo também não significa abrir mão de toda a responsabilidade pessoal. Cada viajante precisa cuidar dos próprios documentos, respeitar os horários, acompanhar as orientações, administrar seus pertences e informar qualquer dificuldade à equipe. O guia está presente para orientar, mas não pode substituir a autonomia individual. Por isso, acreditamos que uma boa experiência começa com expectativas realistas. Uma viagem internacional em grupo não é uma excursão na qual a pessoa deixa de pensar e passa a ser responsável por nada. É uma experiência coletiva, com organização, acompanhamento e apoio, mas que também exige participação e colaboração de todos. Para quem está fazendo a primeira viagem internacional, essa estrutura pode facilitar muito o começo. A pessoa chega ao aeroporto sabendo que encontrará o grupo. Tem uma programação definida. Conta com um guia desde o Brasil. Recebe orientações antes e durante a viagem. E pode viver essa descoberta ao lado de outras pessoas que também escolheram aquele destino. Para alguns viajantes, esse primeiro embarque em grupo funciona como uma escola. Depois da experiência, eles passam a entender melhor os aeroportos, os voos internacionais, as conexões, os hotéis, os transportes e a rotina de uma viagem fora do Brasil. Alguns continuam preferindo viajar em grupo. Outros, depois de adquirir mais experiência, sentem-se preparados para organizar uma viagem por conta própria. E não existe nada errado nisso. Viajar por conta própria também pode ser uma excelente escolha. Essa modalidade oferece mais liberdade para definir horários, escolher hotéis, mudar o roteiro, permanecer mais tempo em uma cidade ou decidir cada passeio de acordo com a própria vontade. É uma opção especialmente interessante para quem gosta de pesquisar, planejar e cuidar de todos os detalhes. Mas essa liberdade vem acompanhada de uma responsabilidade maior.
Quem viaja por conta própria precisa organizar os voos, as hospedagens, os deslocamentos, os ingressos, o seguro-viagem, as regras de entrada, a internet e as formas de pagamento. Também precisa estar preparado para resolver sozinho situações como atrasos, cancelamentos, alterações de transporte, dificuldades de comunicação e problemas com reservas. Algumas pessoas se sentem muito bem com essa autonomia. Outras percebem que o trabalho de organizar tudo gera mais ansiedade do que prazer. Também é importante não acreditar que viajar por conta própria será sempre mais barato. Pode ser mais econômico em determinadas situações, especialmente para quem encontra boas tarifas, escolhe hospedagens mais simples e utiliza transporte público. Mas é necessário calcular o custo completo. Passagens, bagagens, hotéis, traslados, trens, transportes locais, ingressos, passeios, seguro e todas as demais despesas da viagem. Na comparação com um grupo, não basta observar apenas o valor inicial. É necessário verificar o que está incluído em cada proposta. No final, viajar em grupo ou por conta própria não é uma disputa para descobrir qual modalidade é melhor. A pergunta correta é: qual delas combina mais com você neste momento? Para a primeira viagem internacional, você prefere ter liberdade total para organizar cada etapa? Ou se sente mais tranquilo com uma programação planejada, um guia desde o Brasil e outras pessoas vivendo essa experiência ao seu lado? Na Flyworld Indaiatuba, nós só podemos falar sobre os nossos grupos, o nosso método e o cuidado que procuramos oferecer em cada viagem. Não podemos garantir que toda viagem em grupo funcione da mesma maneira. Por isso, antes de contratar qualquer roteiro, faça perguntas. Entenda quem acompanhará o grupo. Verifique onde o acompanhamento começa. Leia o que está incluído. Conheça os hotéis previstos. Analise o ritmo da programação. Pergunte sobre os períodos livres, o transporte e o perfil dos participantes. Uma boa viagem começa antes do embarque. Começa quando você recebe informações claras e consegue escolher com consciência. Talvez a sua primeira viagem internacional aconteça por conta própria. Talvez aconteça ao lado de um grupo. E talvez, como já aconteceu com tantos viajantes da nossa Flymilha, você embarque sem conhecer ninguém e volte para casa carregando novas histórias, novas amizades e a vontade de descobrir qual será o próximo destino.